Bora começar? Bora. Vamos lá. É. Quem entrou na sala entrou. Quem não entrou, E vai pode entrar entrando. já já. É. Eu posso atiçar? Vai. Começa. Dionísio, Tuga. Oi. eu tava lendo aqui no item 10. Dá para botar um adaptador aqui para poder ficar lá carregando? Sim, João, vai lá. No item 10, né, do primeiro capítulo da Gênese, Kardec cita a passagem de João na primeira epístola, né, no capítulo 4, versículo 4, certo? Isso. Eu eu estava lendo aqui, tanto aqui na Gênese, como no Evangelho, segundo o Espiritismo, já foi feito, teve o tradutor, teve o cuidado de já fazer essa tradução correta dentro do nosso português, né? Hum. Por exemplo, eu vou me especificar o que eu estou querendo falar. O texto diz o seguinte, ó. Só os espíritos puros recebem a palavra de Deus com a missão de transmiti-la. Mas É. sabe-se hoje que nem todos os espíritos são perfeitos e que existem muitos que se apresentam sob falsas aparências. O que levou São João a dizer: não acrediteis em todos os espíritos. Vede antes se os espíritos são de Deus. Epístolas 1, capítulo 4, versículo 4. Certo? Eu fui Perfeito. ver aqui. Hã? Certo. Eu fui ver aqui no Evangelho, ele não usa a palavra vede, ele usa a palavra já traduzida, que é observar e, né, analisar e essas coisas, né? Hum. Só que eu fui ver, dar uma olhadinha aqui na Thompson, na Bíblia Thompson, Hum. e na Bíblia não tem nem vede, nem tem ver, ou então de vem, sabe? Hum. Eu acho interessante essa observação, porque quando você diz que se vê se o Espírito vem de Deus, já pressupõe que ele tanto pode vir de Deus como do demônio, né? Sim. Quando o Kardec, quando traduz de uma forma verde, ou seja, observar, já muda totalmente o sentido da coisa. Sim. Entendeu? Então, eu fico imaginando o seguinte, cara, o quanto a gente tem que ter cuidado com certas palavras, né? Certas tradições, né? Porque você vê que Aí só uma palavrinha já muda o significado do texto todo, né? onde a tradução é de grande importância. E o que o Cosmo Bassi fala, João. Ele diz o seguinte, ó, tem essa tradução, mas ao lado da tradução eu tenho o original francês. Porque com o original francês, aí se a pessoa tiver dúvida sobre o que aquela palavra está querendo realmente, qual é a conotação daquela palavra, aí você vai no original, se você conhece o inglês, aí você vai ver o verdadeiro sentido. Por isso que na Kardecpédia ele coloca uma tradução, a tradução não, Uma como é que versão, chama? né? Uma A versão, versão original. isso. Porque justamente é esse problema, olha como cada um, se a gente conhecesse bem de semântica, o pior é isso. Porque se a gente conhecesse semântica, aí a gente ia ver onde é que estava a distorção, né? Mas como a gente não entende da semântica, ou seja, o sentido da palavra, o que é que vai acontecer? Aí a gente se perde até mesmo para poder compreender o que está querendo ser dito. Não fica uma ideia completa, fica uma ideia vaga ou distorcida, né? É interessante isso daí. Eu fiz algumas anotações aqui, mas vou deixar os meninos também, né? Todo mundo leu, né? Vocês Eu fiquem à vontade, sugeri, viu? deixa eu dizer aqui uma coisa aqui, eu sugeri, a gente vê que por que é que Kardec inicia esse capítulo fazendo uma série de perguntas, né? Aham. É. Ele inicia fazendo, aí o total parece que dá 11 perguntas, né? Aí eu digo, bom, eu fui olhando aqui, eu digo, pois, se essas perguntas foram feitas
as respostas das perguntas foram dadas nessa sequência que ele fez aqui. Aí vocês observaram esse detalhe, não? A primeira tá, né? A primeira já tá, né? Que fala da revelação, né? É. Porque é o seguinte, olha, se a gente vai tratar dos caracteres da revelação espírita, aí o que é que a gente tem que se ater aqui? O que é que a gente tem que prestar bastante atenção? É a questão da revelação, 3 palavras, caracteres da revelação espírita. Nós temos que entender o que é revelação, qual é o sentido de revelação, a gente tem que entender isso, né? A gente tem que entender, existe quantos tipos de revelação e o tipo da revelação espírita. Veja que aqui ele está puxando para uma revelação que foi dada pelos espíritos. Ó, caracteres da revelação espírita. Existem vários tipos de revelação, mas aqui ele está chamando a atenção para a revelação que foi dada pelos espíritos. Por isso que o título, ele coloca nesse título, e a gente tem que prestar atenção a isso, porque esse detalhe é muito importante para a gente se guiar bem do que nós vamos estudar. Aí ele faz todas essas perguntas justamente para poder fortalecer a ideia. Veja bem, ele quer que nós tenhamos, nós espíritas, tenhamos a certeza de que a revelação dada pelos espíritos procede, como você falou na questão do item 10, João, se essa revelação é verdadeira. Porque toda revelação ela só é considerada uma verdade, se for uma revelação imutável, que não se modifica. Uma revelação só é verdadeira quando essa revelação, isso que é dito, não se modifica. Aí ele diz, a revelação vem de Deus, no item 10 que você diz, os espíritos vêm de Deus, né? Como é que ele diz aqui? O 10? Somente os espíritos puros recebem a palavra de Deus com a missão de transmiti-la. E aí a gente vai pelo que a Kessiane falou aí, na questão da gente já entender o que significa revelação. O que é que ele diz o que é revelação? O caráter, no item 3, Kessiane. O caráter especial. Pode ler. De toda revelação deve ser a verdade. Revelar um segredo é dar a conhecer um fato. Se a coisa é errada, não é um fato. Não é um fato. E, por consequência, não há revelação. Toda revelação desmentida pelos fatos não é revelação, se é atribuída a Deus não podendo nem mentir e nem enganar. Ela não pode emanar dele, é preciso considerá-la como produto de uma concepção humana. Aí está toda a nossa tarefa de considerarmos a revelação espírita através das características com que ela aconteceu, se realmente essa revelação é verdade.
Então a gente tem que analisar, né, os fatos do jeito que ele disse aqui para ver se é verdade, não é assim? Aí Senão ela não vai ser considerada uma revelação. isso. Não é considerada revelação porque não é verdade, então não é uma coisa de Deus. Aí esse capítulo todinho ele vai desenvolver para poder fazer com que a gente compreenda aonde é que está a verdade na revelação dos Espíritos. Onde é que está a verdade? Porque se há possibilidade, como o João falou, se há possibilidade de nós encontrarmos qualquer falha na comunicação dos espíritos, porque nem todos os espíritos que vêm se comunicar são espíritos puros, e aí a gente pode se perder, porque se a gente achar que a revelação espírita, a revelação espírita, a gente deve considerar verdadeira, porque foram os espíritos que trouxeram para nós, aí a gente acaba se perdendo, como acontece com tudo que é publicado que vem dos espíritos. Entendi, é porque a gente tem que saber, né, como é o espírito que está se comunicando, né? Sim. Discernir, né, dentro do... Aí Kardec, essas perguntas aí, todas essas perguntas que ele faz é justamente para que a gente consiga, nós, por si só, nós, cada um de nós, ter uma base segura de que a gente está lidando com a verdade. Uhum. Isso a gente, por nós mesmos, a gente consegue, nós conseguimos tirar a nossa própria conclusão. Nós, cada um de nós. Cada um de nós, se a gente entender o que Kardec ensina aqui para nós a respeito dessa revelação dos espíritos, qualquer coisa que a gente pegue, e a gente quer saber se isso é verdadeiro, a gente usando os critérios que Kardec ensina aqui nesse capítulo, nós tranquilamente saberemos dizer, aceitar como verdade ou como não. E aí, se for verdade, é uma revelação, mas se não for, aí nós não aceitamos como revelação, porque não é verdade. Entendi. Descarta, né? Claro, né? Descarta, né? Descarta. E é isso aqui que a gente vai estudar. E como a questão falou, no começo logo, a primeira pergunta, logo no começo mesmo. Porque aqui Jacques fica apertando o botãozinho do microfone. O Jackson, né? É o Jackson brincando, esse menino velho. Entender o que era isso aqui. Vai lá. Bom, essa discussão aqui, né, da revelação espírita, isso daqui diz respeito a tudo aquilo que nós devemos levar em consideração se nós estamos diante realmente daquilo que foi proposto por Jesus. O que ele propôs, né, que enviaria um outro consolador, que viria substituir, ficar no lugar dele. Oi. Vai falar, cara. Está até pensando nisso aí, né, na questão do Consolador, né, porque a gente abre sempre em palestras, né, que a gente verbaliza e afirma que a doutrina espírita seria o Consolador prometido. Né, e a gente esquece de informar por que a gente acredita nisso. Isso. Né? Mesmo porque a gente tem que colocar base. Sim. Não é só o fato de porque é dos espíritos, não, tem que ter uma coerência
no que Jesus falou e no que a doutrina espírita nos traz. Uhum. Perfeito. E veja bem, será que nós tiramos algum tempo na hora das nossas palestras em fazer com que as pessoas se convençam disso? Não. Por quê? Porque nós mesmos, espíritas, até mesmo estudando a doutrina, nós não nos aprofundamos para poder tornar para nós uma base segura, uma verdade inquestionável até para nós mesmos. Porque na hora que a gente está inteiramente convicto disso daí, né? Isso daí foi bastante assimilado para nós, o nosso argumento, a nossa palestra, o nosso discurso, o nosso diálogo com as pessoas, ele é convincente. Ele se torna convincente. Ele se torna Mas e outra coisa, à medida que a gente afirma que a doutrina espírita é o Consolador, nós temos que mostrar por fatos que ela é. Aí vem aquela história, tem que ir lá no Novo Testamento e verificar o que Jesus diz na questão do Consolador prometido. E aí a gente vai realmente, querendo ou não querendo, a gente vai ter que entrar, como é que eu poderia dizer, não é uma discussão, vamos dizer assim, teremos que derrubar, vamos assim dizer, a tese do Espírito Santo. Exatamente. Por isso que a pergunta, tem uma das perguntas, Kardec faz assim, ele diz assim, em que se funda a sua autenticidade? Em que se funda, né? Em que se fundamenta a sua autenticidade, a sua veracidade? Kardec faz aqui. A terceira pergunta na ordem, das perguntas que ele faz lá no primeiro item. Em que se funda? Veja bem, se nós compreendermos isso daí, tem a ver com o que você falou, Jorge. Se a gente vê isso daí, se a gente tem esse fundamento que dá essa autenticidade, nós mesmos ficamos convencidos e o nosso argumento é convincente. O nosso argumento se torna convincente. Não para converter as pessoas, mas para mostrar com base segura de que realmente a doutrina espírita é o Consolador prometido. No meu tem assim, Dionísio, ó, sobre o que está fundada a sua autenticidade. Isso. Porque o meu é do ID, o meu livro é do ID. O meu é antigo. É antigo, né? É. Outra coisa, e aí, João, outra coisa, na questão da tradução. Na questão da tradução, cada editora é um tradutor diferente, né? É pior que é isso. Aí quando você vai ler, aí, olha, o da Santos está com outras palavras, talvez o do Jacques também está, que eu vi um livro diferente. O meu é do ID, quer dizer, isso daí... É que eu mandei pegar lá da França. Em francês? Francês. Então, veja bem, nós precisamos ter todas essas respostas, nós precisamos ter todas essas respostas do item 1 bem afiadas na nossa compreensão. Precisamos ter as respostas dessas perguntas bem afiadas na nossa compreensão. Isso daí, quando nós introjetamos em nós essa maneira de Kardec aqui, querer fazer com que a gente compreenda o papel da doutrina espírita na humanidade, isso daí faz com que nós ganhemos. Nós nos tornamos seguros do que nós apregoamos
nós nos tornamos seguros com aquilo que estamos lidando, que é com os espíritos, e nós fazemos a divulgação mais proveitosa. A divulgação se torna mais proveitosa. Eu fico pensando assim, por que é que na época de Kardec a doutrina espírita entrou com bastante facilidade na compreensão daquele povo? Da mesma forma como no cristianismo iniciante existiam aqueles cristãos fervorosos, né? Por que na época do Cristo existiam cristãos realmente convictos? Por que na época de Kardec existiam espíritas bastante convictos? Seu Raimundo entrou. Boa noite, seu Raimundo. Boa noite, Raimundo. Olha, Raimundo, pronto. Deu certo, né, Raimundo? Boa noite. Boa noite. Noite boa. É deitado. Se você faz sentado, eu faço deitado. Só não vai para o YouTube. Vai lá, Dionísio, continua. Sim, Dionísio. Bom, então, pronto. Diz que eu falei aí, como é que a gente vai... isso daí faz até com que a gente leve o nosso estudo de uma forma que seja bastante enriquecedor para nós. Porque ele vai abranger vários aspectos, né? Sim. Que a gente está... O estudo tem que ser bastante enriquecedor para nós. Porque, veja bem, eu estava falando da convicção dos primeiros espíritas da época de Kardec, né? Bom, por que é que eles com facilidade, Kardec, ao eles tomarem conhecimento da doutrina espírita, eles se tornaram espíritas, eles transformaram a vida deles no aspecto religioso e no aspecto moral. Houve-se uma transformação convicta mesmo. Por quê? Dona Clei, porque tanto a época de Jesus, os primeiros cristãos, como a época de Kardec, os primeiros espíritas, eles já vinham com uma certa bagagem de compreensão a respeito daquilo que eles iam lidar ao seu tempo. Eles já tinham essa compreensão. Já tinham uma certa maturidade. Quando Kardec prepara a doutrina espírita, quando ele faz todo esse método de aprendizado para que nós estudemos, é porque esses primeiros iam se afastando, ia ficando só alguns. Sim, ficavam uns bastante ilustres, né? Outros médios e outros iniciantes. Mas aí o que? Os ilustres iam se recolher, iam voltar para a pátria espiritual. Os medianos iam dando sustentação para que os iniciantes foram tendo base para poder irem se adaptando à ideia. Como é? E se adaptando. Né? E o método de ensino de Kardec é para as futuras gerações, que eram futuras, que praticamente ia ficar só alguns ilustres espíritas para servir de farol, e os outros pegar o método de aprendizado para poder embeber-se desse conhecimento para poder fazer a sua transformação no conhecimento e na moral. Depois tu bota aí no teu celular na rádio, só para ver se sai do som de aí. O estudo é fundamental. E aí no estudo a gente tem
Pode falar. Deve ser só eco. Vai lá, Dionísio, continua. Tô prestando bastante atenção aqui nas suas palavras. Daí a gente tem que se dedicar. Se dedicar a encontrar uma maneira de fazer com que o Espiritismo ele passa a fazer parte realmente da nossa compreensão. Não só sermos um adepto, sermos só um adepto. Porque, na verdade, a gente vai para o Espiritismo, a gente se afiniza com o Espiritismo. A gente se afiniza, simpatiza com as ideias, né? Mas aí, quando é no trato da divulgação, no trato de divulgar a doutrina espírita, aí nós ficamos muito aquém do que merece a doutrina espírita na sua divulgação. Então nós temos que primar muito por isso. Olha, se a doutrina espírita é uma doutrina de transformação da humanidade no seu aspecto moral, no seu aspecto intelectual, é porque nós precisamos efetuar essa transformação. Estou falando aqui para ele. Não é só sendo adepto que nós alcançamos esse objetivo. Radiosnet. Não é só sendo adepto. O adepto, ele fica por afinidade, mas o que compreende, ele fica por convicção e é capaz de arrastar outros para o entendimento da doutrina. Por isso que Kardec faz perguntas. Veja bem, se nós cada coisa que a gente lê e a gente perguntar o que é que a gente já sabe, o que é que a gente não sabe daquilo que a gente leu, o que é que eu sei, o que é que eu compreendi, qual é a minha opinião, qual é o meu ponto de vista, mas aí do que eu li, tem coisas que eu não compreendi, tem coisas que eu não simpatizo, tem coisas que eu não admito do que eu li de Kardec. Tem coisas que eu deixo passar porque acho que, como eu não tenho compreensão daquilo dali, aquilo ali fica para depois. E aí, em vez de nós fazermos as perguntas para poder descobrir o que nós precisamos compreender daquilo dali, que nos falta compreender, aí nós empurramos com a barriga. Ficamos empurrando com a barriga. Daí deixamos de tirar proveito daquilo que está no nosso dispor. Já deixamos de tirar proveito. Isso em todas as áreas do conhecimento que a doutrina espírita faz. Dionísio? Oi. Sou eu. Pode falar. Tem no item 13, muito interessante, porque ele fala até de tudo que você disse no item 13. Ele fala da questão da natureza e ele fala da questão do exame. Aqui Kardec fala na questão do exame, né? Em vez de estudo, ele fala. Todo mundo já leu essa parte? Já. Não, Raimundo, porque o Raimundo entrou agora. Cassiane. É interessante que, ele, inclusive, ele fazia um. Eu li, mas eu não lembro não, é muita coisa. Deixa eu ler de novo. Lê. Vai.
É muito interessante esse item 13, fala até o que o Julius falou. Deixa eu botar mais pertinho aqui. Estão escutando? Estamos, vai. Will, tá. Você é a leitura Por sua oficial do grupo. natureza, a revelação espírita tem duplo caráter. Resulta, ao mesmo tempo, da revelação divina e da revelação científica. Resulta da primeira no sentido de que seu advento foi providencial e não o resultado da iniciativa e de um desejo premeditado do homem. Que os pontos fundamentais da doutrina são o fato do ensinamento dado pelos espíritos encarregados por Deus, para esclarecerem os homens sobre as coisas que ignoravam, que não poderiam aprender por si mesmos, e que lhes convinha conhecerem, hoje que estão amadurecidos para compreendê-las. Resulta da segunda, no sentido de que esse ensinamento não é privilégio de nenhum indivíduo, mas é dado a todo mundo pelo mesmo meio, que é aquele que os transmitem e os que recebem não são seres passivos, dispensados do trabalho de observação e de pesquisa, que não renunciam ao seu juízo e ao teu livre-arbítrio, que o controle não lhes é proibido, mas, ao contrário, recomendado, enfim, que a doutrina não foi ditada completa, nem posta a crença cega, que é deduzida pelo trabalho do homem, da observação dos fatos, que os espíritos colocam sob seus olhos, e das instruções que lhes dão, instruções que ele estuda, comenta, compara, e das quais ele mesmo tira as consequências e aplicações. Em uma palavra, o que caracteriza a revelação espírita é que sua fonte é divina, que a iniciativa pertence aos espíritos e que a elaboração resulta do trabalho do homem. Cruz. Cadê o Renato? Sumiu? Não, tá Tá aí. aí. Tá aí, Renato. Tô aprendendo, filho. O Renato é sabido. Ó, isso daí, cara, esse item 13, sabe para quantas perguntas que tem, né, que ele fez? No 13 acho que tem todas. É, A resposta de todas. Quase todas. É, Ó, a pergunta 2 cabe aí, a pergunta 4 cabe aí, a pergunta 6 cabe aí, e a pergunta 10 também cabe aí, no item 13. Quer ver? Vamos ver, ó. No item 2, na pergunta 2, nesse caso, qual é o seu caráter? Né? Qual é o caráter da revelação espírita? Ó, tem é duplo divino, caráter. né? Tem duplo caráter. Duplo Divino caráter. científico. Isso, humano. Divina, né? E científico. Divino e científico, né? Científico. É, divino Mas científico. sabe onde foi que eu vi outro caráter da revelação da doutrina espírita? Foi Onde? no item 55. O item 55. 5. O Gustavo apagou a luz do Jacques. Bom, pode ser essencialmente progressiva, né? Não, do começo. 55. O último caráter da revelação espírita
e que ressalta das próprias condições das quais está feita, Sai direito. é que apoiando-se sobre fatos, não pode ser senão essencialmente progressiva, Isso. como todas as ciências de observação. Por sua essência, contrai aliança com a ciência que, sendo a exposição das leis da natureza em certa ordem de fatos, não pode ser contrária à vontade de Deus, autor dessas leis. As descobertas da ciência glorificam Deus em lugar de diminuí-lo. Elas não destroem senão o que os homens estabeleceram sobre as ideias falsas que fizeram de Deus. Não tá? Veja esse caráter dá uma força muito grande, que ela é baseada em fatos. Como eu já falei, por ser baseado em fatos, que é a forma que a ciência aplica para poder fazer a revelação por parte dela, porque a ciência também é um papel de revelação, né? Lá atrás, Kardec fez essa análise. A ciência é um de revelação, né? Sim. E a revelação que ela faz é dos fatos que ela observa. E a doutrina espírita também se baseia nos fatos que observa. Então, vejam que esse caráter aí da doutrina espírita é muito importante. Aí é onde ela se torna progressiva. Ela não disse tudo. Se toda a ciência evolui com o tempo, o papel de ciência no espiritismo também é evolutivo. Então, isso pertence ao caráter da doutrina espírita. Então, quando a gente vai discutir a veracidade, a autenticidade, como ele usa a palavra aqui, a autenticidade da doutrina espírita, nós temos subsídios suficientes para estarmos baseados na verdade. Na verdade. Aí entra aquela história. Mas essa verdade, por que a gente garante que é verdade se é coisa dita pelos espíritos? Tem outra pergunta que está. Na questão qual a autoridade do ensino dos espíritos se eles não são infalíveis e superiores à humanidade? Porque, veja bem, um dos argumentos que os protestantes usam é isso aí. O espírito pode se fingir ou pode se passar por um espírito elevado, pelo espírito superior, pelo anjo. Ele pode enganar a humanidade. E Kardec faz essa pergunta já justamente porque ia haver essa refutação. Qual a autoridade do ensino dos espíritos se eles não são infalíveis e superiores à humanidade? Uhum. Excelente questão essa, né? Não? Aí lá, se a gente for lá no item 57, aí é onde a gente vai sustentar nossa defesa. Com o argumento de que realmente podemos nos garantir.
Exatamente, se referindo a essa pergunta. Para ler? Pode ler. Uma das mais importantes questões entre as que estão colocadas no alto deste capítulo é esta: qual é a autoridade da revelação espírita, uma vez que emana de seres cujas luzes são limitadas e que não são infalíveis? A objeção seria séria se essa revelação não consistisse senão do ensinamento dos espíritos, se devêssemos tê-la deles exclusivamente e aceitá-la de olhos fechados. Ela é sem valor desde o instante em que o homem lhe traz o concurso de sua inteligência e de seu julgamento. Os espíritos se limitam a colocá-lo no caminho das deduções que pode tirar da observação dos fatos. Ora, as manifestações e suas inumeráveis variedades são fatos. O homem os estuda, neles procura a lei e é ajudado neste trabalho pelos espíritos de todas as ordens, que são antes colaboradores do que reveladores, no sentido usual da palavra. Submete as suas declarações ao controle da lógica e do bom senso. Desta maneira, ganha conhecimentos especiais que eles oferecem na sua posição sem abdicarem do uso da sua própria razão. Continua? Continua. Nós primamos pelo controle da lógica e do bom senso? Não. Não, porque é o seguinte, a gente já quer a ideia pronta. Nós já queremos a ideia pronta. Nós não usamos o bom senso nem da lógica que diz aqui, né? O uso da própria razão. Nós não fazemos. Nós não levantamos nenhum questionamento para podermos aquilatar a verdade que está sendo dita, está sendo mostrada para nós. Se nós usarmos a lógica e do bom senso, usando a nossa razão, pelos fatos que nos são apresentados, aí nós precisamos de fatos, nós não precisamos simplesmente de ideias. A ideia é um argumento, mas a doutrina espírita foi feita baseada em fatos. Os fatos foi que Kardec argumentou a respeito disso daí, usando o bom senso e a lógica. Dionísio. Vai falar, Tem no item 52, esse que está falando, 52, já no último parágrafo. 52 era necessário. Era, pois, necessário. Era, pois, necessário agrupar os fatos esparsos para se lhes aprender a correlação, colecionar os documentos diversos, as instruções dadas pelos espíritos, sobre todos os pontos e sobre todos os assuntos, para compará-los, analisá-los, estudar-lhes as analogias e as diferenças, sendo as comunicações dadas por espíritos de todas as ordens, mais ou menos esclarecidos. Seria preciso analisar o grau de confiança que a razão permita conceder-lhes, distinguir as ideias sistemáticas individuais e isoladas das que tinham a sanção do ensinamento geral dos espíritos, as utopias das ideias práticas,
suprimir as que eram notariamente desmentidas pelos dados da ciência positiva e da lógica sã, utilizar igualmente os erros, as informações fornecidas pelos espíritos, mesmo de mais baixo estágio, para o conhecimento do estado do mundo invisível e dele formar um todo homogêneo. Seria preciso, em uma palavra, um centro de elaboração independente de toda ideia pré-concebida, de todo preconceito de seita, decidido a aceitar a verdade tornada evidente, mesmo sendo ela contrária às suas opiniões pessoais. Esse centro foi formado por si mesmo, pela força das forças, e sem propósito premeditado. Aqui ele fala o passo a passo, né, que eles faziam para poder ver a questão das comunicações, né, Dionísio? Isso, Os métodos que eles usavam, né? isso. E toda a comunicação tinha o seu proveito, né? Até aquela dos espíritos inferiores, que era para ver o estado em que eles se encontravam, né? Assim? Isso. Isso. Era onde ele fez a classificação. Como é que é? Eu acho que é a questão 100 do Livro dos Espíritos, né? A classificação dos Espíritos, né? Ele fala os espíritos inferiores, os espíritos bons, os espíritos superiores e os espíritos perfeitos, né? Ele fez essa classificação justamente observando esses fatos. Ele pegou, esse espírito disse determinada coisa. E quando o espírito dizia uma coisa que Kardec ficava na dúvida a respeito, que ele não encontrava uma resposta, ele perguntava ao espírito que ele tinha confiança para poder responder sobre o que o espírito estava dizendo. E o espírito dizia, ele está dizendo isso porque essa é a maneira que ele enxerga, é a maneira que ele vive aqui no mundo espiritual. Ele vive dessa maneira, mas a realidade espiritual não é só o que ele vivencia, não. A realidade espiritual está dentro de cada grau de evolução do espírito. Quer dizer, foi pegando cada informação, cada instrução, cada informação que os espíritos já deram e fazendo formando o conjunto. E é interessante. Por que é que foi colocado para todos os tipos de centros espíritas, para todos os tipos de médiuns? Médiuns bons, médiuns bem preparados, médiuns imperfeitos, médiuns apegados à matéria, médiuns desapegados da matéria. Olha a sabedoria onde é que se encontrava. Porque os espíritos já sabiam como era o mundo espiritual, mas ele queria que nós enxergássemos não pela informação que eles nos dessem, mas que nós, observando o que eles diziam, nós tirássemos as nossas conclusões. Olha como o fato é forte, olha como o fato tem um peso muito grande no trabalho de nossa convicção. É um fato que nós devemos levar em consideração e usar o bom senso e a lógica para poder analisá-lo. É um fato. Não é a ideia vem depois do fato, a teoria vem depois do fato, o princípio vem depois do fato, para a nossa compreensão. O princípio já existe, mas não compreendemos se fosse só como uma teoria ou uma filosofia a ser nos ensinada. Não, a doutrina espírita é feita, não, o fato é esse. Que conclusão você tira disso? Aí, fazendo a análise, ele diz aqui, né? Ó, é mais aqui que ele diz? Compará-los, analisá-los, estudar as analogias. E as diferenças. Olha aí o passo a passo que a Cassiano está ali. Esse é o passo a passo. Esse método aí é que faz com que você tenha vamos dizer assim, uma ideia segura
com o que se está lidando. Lógico que para fazer um trabalho da envergadura da doutrina espírita, aí precisa de gente de um nível de lógica, né, de conhecimento bastante elevado. Mas isso daqui, qualquer um de nós pode, se nós começarmos a entender de lógica, nós saberemos aplicar o bom senso. Porque até o dia que está com o João sobre todos nós temos a nossa própria lógica. Uhum. Mas Verdade. a nossa lógica é baseada no nosso ponto de vista, é baseada na nossa compreensão. Mas veja bem que ele fala aqui em comparar. A minha lógica comparativa com a do João, com a do Renato, com a do Raimundo, essa lógica está baseada em quê? Essa lógica está baseada em quê? No conceito. Se os nossos conceitos forem iguais, nossa lógica é a mesma. A nossa lógica é a mesma, porque elas estão baseadas no mesmo conceito. No mesmo conceito. Né? Mas se o nosso conceito... Tem uma remedade de cabeça aí, entende? Todos nós temos experiências e aprendizados. Os nossos conceitos, o nosso ponto de vista, a nossa compreensão das coisas diferencia-se um pouco. Mas em alguns aspectos, a nossa maneira de ver o nosso é semelhante. É semelhante. Veja como isso daqui, olha, isso daqui, a gente merece estudar e ler várias e várias vezes, porque cada palavra dessa daqui tem um sentido que fundamenta a convicção. Não vou nem usar a palavra fé e nem crença, porque fé e crença vai para o outro campo, né? Crença, por exemplo, você acredita que existem espíritos? Isso é crença. Mas eu já vi um espírito. Eu já conversei com o espírito, isso é um fato. Não é uma crença. Eu acredito que existe isso. Mas o fato é, já vi o espírito, eu converso com o espírito, eu ouço o espírito, eu me compreendo com o espírito, isso é fato. E esse fato aí dá uma garantia sólida do que nós estamos compreendendo da doutrina espírita. E ela pede que seja assim, não ficar na crença, mas tornar uma convicção. E os fatos é que tem mais força para nos convencer. O fato tem mais força. Aí você assim, e por que tem pessoas que compreendem com facilidade? Porque ela já aprendeu em outras etapas da vida, ela já aprendeu, ela já teve contato com fatos e com o conceito. E aí hoje ela tem uma facilidade grande de compreensão, de aceitação. E aí não muda. E não muda. Não muda de convicção. Por quê? Porque aquele texto é solidificado nela. Ela não tem mais dúvida a respeito disso. Ela já adquiriu a maturidade suficiente, que é o Kardec chama de maturidade moral, né? A maturidade suficiente, porque ela já conviveu com todos esses aspectos, ele deu a sustentação no que ela acredita realmente. É muita coisa aqui, só esse negócio aqui é muita coisa.
Dionísio, eu estava vendo aqui a quinta questão, né? Que ele fala também a questão de identificar o tipo de revelação, de revelador, né? Ele fala assim, ó, mas o professor não ensina senão o que aprendeu. Sim. É um revelador de segunda ordem. O homem de gênio ensina o que descobriu por si mesmo. É um revelador primitivo. Produz a luz que gradualmente se vulgariza. Onde estaria a humanidade sem a revelação dos homens de gênio que aparecem de tempos em tempos? Sim. Quer dizer, até a palavra revelação já tem aí outro sentido também, né? É bem da... Todo sentido. Quem for parar tem que olhar tudo bem detalhadamente, viu? Quando eu digo uma coisa para você que você não sabe, eu estou revelando uma coisa desconhecida para você. Uhum. Revelando uma coisa desconhecida para você. É? Agora, cada um tem um papel de revelação. A ciência tem, a religião tem, o professor tem, o sábio tem. O sábio é aquele que não precisa mais, ele já, ele já tem todo a formação, vamos dizer assim, né? O Raimundo está só com o nome dele, saiu a foto. Foi? Deve ter caído. Foi. O João desligou o fone dele, o João. O que foi, João? Desligou o fone? Não, para não pegar o barulho externo aqui. Eu tô ouvindo. Para não pegar meu barulho aqui caso o cachorro lata, alguma coisa assim. Mas Tá igual eu aqui. Ai, João. Interessante, Dionísio, é porque a gente sempre fala essa questão de não ter pressa para estudar a doutrina espírita, né? Essa coisa de você querer aprender, acha que vai fazer um curso de alguns meses, já sabe, já é espírita, já agora com isso, não tem como, né? A doutrina espírita, ela exige tempo e maturidade para você ir absorvendo e compreendendo e fazer essas comparações para que você possa realmente começar a compreendê-la, né? A gente sempre diz, não tenha pressa em estudar, vá lendo, vá observando, vá fazendo. Essas observações, elas são fundamentais, né? Essa análise até de ordem pessoal, de você fazer uma avaliação, como você colocou, do conhecimento, o que é que eu realmente sei, qual é o meu grau de conhecimento da questão, né? O que é que eu preciso absorver. Porque acontece muito, a gente faz muito isso, de a gente não entender e você pula aquela questão, mas depois não volta para revê-la, né? E a doutrina espírita faz com que a gente esteja sempre voltando, né? Um livro, ele nunca está obsoleto, essa é a grande realidade. De forma alguma. Porque é tanto conhecimento condensado, é como se tivesse condensado. Uhum. É tanto conhecimento condensado. E a gente viu, assim, foi um trabalho enorme de Kardec com outras pessoas, né, que tinha a fazer comparação, analisar os fatos, ver se a ciência da época comentava algum assunto ou não. São Pedro vende alguma coisa, hein, Diana? lá, hein? Bebida, alguma coisa. E ele não menosprezou o testemunho dos espíritos que eram atrasados, né, como o Cassiane falou. Então, a gente muitas das vezes menospreza, a gente não estuda, por exemplo, uma posição de um espírito inferior. Aliás, inferior não, porque todos nós somos, né? Um espírito atrasado. A gente não estuda, a gente ignora, né? Como se não fosse válido pra gente, mas tudo tem um aproveitamento. Isso. É verdade. Da última vez, Pode falar, Renato, pode falar. Danilson. da última vez eu falei que a Gênesis é o livro que eu menos tive contato. Mas só nesse capítulo aqui, só nesse ponto que a gente vem comentando, já elucidou algumas questões que eu particularmente já tinha com relação à própria doutrina, né? E também eu estou vendo que o quanto tem que explorar esse capítulo, porque esse capítulo é riquíssimo.
Me veio o Cosme Márcio, né, que ele fala de Kardec, a obra de Kardec, ela não tem profundidade, né? Não tem profundidade no sentido, né? Na verdade ela é tão profunda que quanto mais você se debruça sobre ela, mais você extrai conhecimento, né? Esse capítulo aqui é riquíssimo, riquíssimo. Exatamente. É isso, eu acho que é isso que a gente tem que. Sei, eu acho que a gente muitas vezes fica se perguntando por que a Casa Espírita, o movimento espírita, será se ele está realmente desenvolvendo o papel, né, o papel delicado, né, da transformação da humanidade? Porque, veja bem, tem algumas teorias que é interessante a gente conhecer, que elas vêm da... Nilson, bota aí o carregador. Que ele vem nos apoiar para que a gente tenha um mindset, Renato, entendeu? Um mindset. Na área deles aí ele... Que é o seguinte... É na área deles, aí já sabe. Todos nós temos a nossa mentalidade, porque foi construída com o tempo. Aquilo é nosso, o nosso patrimônio é esse. Né? Quando eu me debruço sobre a doutrina espírita, aí eu vejo coisas que eu digo, rapaz, eu continuo, né? Isso daqui, vixe, mas isso daqui não tá para mim agora não. Mas aí é que tá. Se a doutrina espírita é uma doutrina de transformação, e ela está baseada em fatos, e esses fatos é a verdade, é uma verdade porque veio de espíritos superiores, porque é uma revelação, e toda revelação é verdadeira, por que é que eu estou em dificuldade de absorver essa verdade que agora me embarreirou aqui? É nela que nós temos que nos debruçar para podermos fazer dar continuidade à nossa transformação. Porque quando eu passo realmente a absorver aquela ideia complicada, que eu insisti em querer compreendê-la, que eu busquei entendê-la, que eu pesquisei, que eu analisei, que eu comparei, que eu fui em busca de outras opiniões para poder me ajudar a respeito disso, aí eu estou fazendo o processo de transformação. E a doutrina espírita, o grande papel dela é de efetuar a nossa transformação. Porque o que já nos pertence, o que já faz parte do nosso mindset, já é nosso. Uhum. Está faltando alguma coisa, está faltando aquilo que eu não estou conseguindo de imediato absorver. É isso que está faltando. Aí, na hora que eu insisto em conhecer, em compreender aquele ponto, aí sim o processo de transformação está acontecendo. Isso em todos os princípios da doutrina espírita. Todos os princípios da doutrina espírita. Por exemplo, vou falar de caridade. Nós conhecemos o princípio da caridade, né? Mas nós entendemos realmente o que é caridade? E o que nós compreendemos de caridade é o suficiente para poder dizermos que nós estamos salvando, vamos dizer assim, né? Eu tenho que ir lá, né? A sociedade, fecha aqui, olha lá. salvando a humanidade pela caridade. Não quer ir lá não, pra mim. Até aquilo que a gente tem um pouco de noção, se a gente aprofunda, nós mudamos, nós modificamos, nós renovamos, nós atualizamos, e aí
transformamos um pouco mais. Nos transformamos um pouco mais. É o processo de transformação. Johnny, Legal, Jato. Vai falar. nessa questão da transformação, de se conhecer, de saber o que realmente é caridade, voltando no item, acho que foi 55 que a gente leu, foi não, né? Chamou de onde? 52. Foi. No item, O último foi 52. tem o item 55, no item 55, já no final, que ele começa com o Espiritismo. Se vocês já acharam, Sim, tá. é o. Sim. Bom, lê aí, Kessane, leitora do. Qual é o item 55? É? O Espiritismo não coloca, pois, como princípio absoluto, senão que está demonstrado como evidência. É o 55, é? João. É, Pode continuar, desculpa. ou que ressalta logicamente da observação, tocando em todos os ramos da economia social, às quais presta o apoio de suas próprias descobertas. Assimilará sempre todas as doutrinas progressivas, de qualquer ordem que sejam, chegadas ao estado de verdades práticas e saídas do domínio da utopia. Sem isso, se suicidaria, cessando de ser o que é, mentiria a sua origem e ao seu fim providencial. O Espiritismo, caminhando com o progresso, não será jamais ultrapassado, porque se novas descobertas lhe demonstrarem que está em erro sobre um ponto, modificar-se-á sobre esse ponto. Se uma nova verdade se revela, ele a aceita. Isso daí até tem aquela história que o pessoal já não vimos comentar, né? Dizendo que o Espiritismo é ultrapassado. Aqui de forma nenhuma, né? Isso. É não. Porque nem de tudo como diz foi isso. falado antes, é não passar tudo para a gente, né? Né, assim, o que eu entendi, pelo que a gente conversou antes, que nem tudo foi já revelado para a gente, né? Porque a gente não tem ainda a questão de aceitar. Aos poucos é que a gente vai absorvendo, né? Vai entendendo, né? Assim? Dessa forma mesmo. Isso mesmo. A gente falou tudo que acho que muito que a gente leu que nem tudo o Espiritismo revelou, falou, alguma coisa desse tipo mesmo. Isso. Né? Alguma coisa desse tipo. Nem tudo. Aí não daria tempo, né? Kardec teve. Como é, Renato? Porque. Não daria tempo. Só ter 14 anos de trabalho, né? Ou então, não sei como é que ele já fez tanta coisa. Pois não é? A obra é tão básica, né? É muita coisa mesmo. Muita coisa. Como ele disse aqui, a doutrina espírita tocou em todos os pontos de interesse social, em todos os pontos de interesse social, até mesmo as que dependem da ciência da matéria. A doutrina espírita tocou. Mas não foi desenvolvida dentro da doutrina espírita. Porque o papel da doutrina espírita, primordial, é o quê? O estudo da origem dos espíritos. Doutrina espírita e ciência espírita prima para a compreensão da realidade do espírito. E aí o seu papel como as revelações e o papel de ciência que Kardec fez, de cientista, Kardec fez, analisando, comparando, estudando, tudo aquilo que foi trazido por eles relacionado às questões do espírito, aí Kardec aprofundou. Mas mesmo assim não disse tudo.
mesmo assim não diz tudo. Tem uma questão no livro dos Espíritos que falam dos anjos guardiões. Anjos guardiões. Que Kardec fala um pouco, que seria o anjo guardião. Aí na resposta, os Espíritos respondem no comentário de Kardec, ele diz assim: aqui está uma grande doutrina que um dia ainda se deve aprofundar. Está no livro dos Espíritos isso. Ou seja, o assunto foi só tocado, mas eles aqui está uma grande doutrina que ainda precisa, no futuro, ser aprofundada. Coisas relacionadas ao espírito. Pode falar, Jackson. Eu estava fazendo aqui que no final ele disse assim: se uma nova verdade se revelar, ela a aceitará. Isso é doutrina espírita, né? E a gente sabe que Moisés teve uma verdade. Aí Jesus revelou outra verdade. Não, aí foi como se fosse um complemento daquilo que Moisés falou. Veio a doutrina espírita e deu continuidade, como se fosse um complemento. Todos os três têm uma verdade. Por quê? Porque realmente, como se diz, é constatada pelos fatos, né? Pelos fatos. Não tem, aliás, ela é divina, não tem como ser algo que veio dos homens. Então, se amanhã ou depois, nessa questão que você está falando aí dos anjos, amanhã ou depois vier a ser revelada a questão dos anjos, vai ser um complemento do que a doutrina iniciou agora. Aí ela o aceitará nesse sentido, porque vai ser uma verdade. Se for uma verdade constatada através dos fatos, uma revelação através dos fatos, então vai ser uma verdade. Então ela vai ser um complemento e aceitará essa verdade futura. E a gente observa, e a gente observa, né, o Dionísio, o Jackson, e a todos. Quando a gente lê o Velho Testamento, a primeira impressão que a gente tem é que aquele Deus ali é um Deus diferente do Deus espírita, por exemplo. Só um exemplo, né? No entanto, quando você se aprofunda nos textos, é o mesmo Deus, apenas visto em ângulos diferentes. Ou seja, a verdade é Deus visto pela visão humana. Humana, né? E dentro de uma capacidade limitada em relação a nós hoje. Hoje nós temos um cabedal de informações para a gente já ter uma noção diferente desse Deus. Mas eles não tinham naquela época, né? Aí essa revelação, essas verdades que hoje Jesus fala e que o Espiritismo complementa é justamente pelo fato de hoje nós temos um contato com o plano espiritual. Aí a gente compreende melhor esse Deus. Isso. Né? É o mesmo Deus. É o mesmo. É o mesmo Deus. Mas aquele Deus vingativo, não era o Deus vingativo, eram as pessoas que concebiam, porque elas eram vingativas, ela concebia o Deus daquela forma. E outra coisa, tem lá explicando, eles jamais admitiriam pela natureza rebelde, pela natureza endurecida, pela barbárie que eles lá viviam, eles jamais iriam admitir um Deus misericordioso, porque eles não... A questão do perdão para eles não existia. Para eles o que existia era a vingança. Porque senão Deus ia ser fraco, né? Ela considerava, aí Deus não seria Deus. Fraquinho desse jeito, né? É tanto que a gente vai encontrar, por exemplo, na tradução do Celestino, onde ele diz que a mesma palavra para Deus dos exércitos é Deus das estrelas, né? É a mesma palavra. Que deveria ser, como poderia ser usado tanto para Deus dos exércitos como para Deus das estrelas. Eles preferiram usar o quê? Deus dos exércitos. Porque era a concepção que eles tinham de Deus. Porque simpatizava com a natureza deles. A natureza deles. Por exemplo, é do mesmo jeito que a pessoa se simpatiza chamando o Cavaleiro de Cristo, né? Cavaleiro de Cristo, por exemplo, existe lei mais vingativa do que olho por olho, dente por dente?
Pois é, hoje nós vimos essa concepção, mas se a gente for entender o motivo da época, ela já era uma revolução, não era? Fazia sentido, fazia sentido. Fazia sentido, Uhum. ordem prudente. Ou seja, eles já estavam treinando a justiça. Era um freio à natureza bruta deles. Era uma maneira de frear. Mas eles ia dizer assim, não, perdoe o teu inimigo. Ia dizer isso. Moisés ia dizer isso para eles. Perdoe o teu inimigo. Não, tinha que dizer, olha, se ele bater na tua cara, pai, mete a mão na cara dele também. Porque é o seguinte, Sai correndo. na hora em que eu me defendo, eu passo a ser respeitado. Na hora em que a gente se defende, o outro respeita. A gente, quando ia atiçar um Então, isso aí era necessário para a época. Era. Seria assim. A gente, quando a gente era criança, né? Quando a gente era criança, né? Paulo diz que quando a gente era criança pensava como menino, né? Depois de adulto pensa como adulto. Mas quando a gente era criança, desenhava o risco da mãe, que é a tua mãe, que é a tua, e aquele que riscasse a primeira vez apanhava, né? Tá entendendo? Era a concepção que a gente tinha de achava que estava defendendo a mãe, tá entendendo? Uma analogia meio grosseira, né? Mas era essa a concepção que a gente tinha, né? Ou seja, hoje a gente não vai fazer uma bobagem dessa, a gente já, opa, peraí, não precisa mais disso. Então acho que assim como a gente passou por esse processo de maturidade, adquirir experiência com a vida, a humanidade está nesse processo lento, mas está, né? Isso. E são as ideias novas que fazem a transformação. A mudança, a nossa transformação, a nossa mudança, por exemplo, de Abraão até Moisés foi 2000 anos, né? Uhum. De Abraão até Moisés, o comportamento do povo era um, e as leis e a concepção de Deus era uma. De Moisés até Jesus, o comportamento foi mudando porque eles introduziram os 10 mandamentos, decálogo, né? É isso. A assimilação do decálogo, que não existia de Moisés para trás, não existia de Moisés para trás. Mas de Moisés para frente começou a modificar. Essa assimilação é o que provoca a transformação. Quando chegou a época de Jesus, aí ele disse, olha, tudo que Moisés ensinou para vocês, agora dá para poder falar do Deus misericordioso, porque antes não dava. Porque aí seria um Deus fraquinho, né, Cassiane? Mas aí o poder de Deus, porque é o seguinte, como é que um ser poderoso é ao mesmo tempo, aliás, na compreensão das pessoas, como é que um ser poderoso ia mostrar-se frágil? Jamais iria. Não ia ser concebido de jeito nenhum, não seria aceito de forma alguma. Ei, nós temos muito que aprender, meu pai. Eu dou pena de quem diz que é espírita. Não é não? Rapaz, verdade, viu? É isso que chama a nossa atenção. O Jackson fez uma colocação bem interessante dizer que sou espírita, por essa questão dessa superficialidade, né? De uma leitura superficial e as pessoas acharem que já conhecem alguma coisa. E a gente vê o quanto a gente é ignorante numa pequena leitura dessa, num capítulo desse. Um único capítulo, poucas coisas lidas e olha que é o quinto livro da obra, assim, da codificação, né? É o quinto livro. Quantos espíritas ainda nem leram nem o quarto, né? Que é o céu e o inferno. Ficaram só no livro dos médiuns, no Evangelho e no livro dos Espíritos. E se a gente for para a revista espírita? Aí que a coisa complica. Porque ele dá a experiência de Kardec, a vivência, né? Isso. Ali, João, ali é um treinamento muito bom, porque a gente vê a forma como Kardec tratou justamente as análises, o estudo, as comparações, lá e Kardec fez tudo. Isso daí serve de treinamento para nós.
Ou seja, o nosso bom senso e a nossa lógica, ele vai se apurando, a gente adotando aquele método que Kardec usa na Revista Espírita. Vai ser muito bom quando a gente começar a estudar a Revista Espírita, né, Jorge? Até pena de vocês. Não, é bom. Ai, Mas veja bem, nós, existe, a gente tem um conceito na doutrina espírita, um conceito que até nós espíritas alimentamos. Na verdade, nós alimentamos. Quando se trata de humildade. Olha, se a doutrina espírita veio para transformar, o método, o ensino, os conceitos servem para fazer essa transformação. E aí, ninguém pode se considerar incapaz de absorver esse conhecimento. Viu? Talvez, aí a gente chama, não, Sobrou quanto? eu tenho dificuldade de compreender. Você vê isso, já na mistura eu prefiro alguma coisa. fazer caridade. Vê Mas se a gente não sabe nem o que é caridade, eu costumo dizer que a gente só vai saber depois que desencarnar se foi caridade ou não, né? Por enquanto não tem como avaliar, não. Sei não. mas a doutrina espírita diz para nós o que é caridade. E como fazer caridade, a doutrina espírita diz. Uhum. Só que nós ainda não fazemos a caridade que a doutrina espírita diz. Nós fazemos caridade à nossa maneira. Nós fazemos caridade à nossa maneira. A caridade que a doutrina espírita ensina, a doutrina espírita diz, nós ainda não fazemos. Nós ensaiamos, nós estamos ensaiando. Isso é verdade, nós estamos passando exercício. Nós estamos ainda. Porque envolve muita coisa, né, Dionísio? Envolve o sentimento, envolve tudo, envolve muita coisa. A caridade é uma coisa que abrange muitas outras coisas dentro dela. Isso. Né? Até um simples pensamento, né? Qualquer coisa que eu possa ir de encontro ao princípio da caridade já deixou de ser, né? Deixou de ser. E ele diz o seguinte: enquanto houver egoísmo, não há caridade. A doutrina espírita diz isso. Enquanto houver egoísmo, não existe caridade. Eu estava falando ontem no programa da rádio, da tarde, eu estava falando sobre egoísmo, é justamente isso. O capítulo do Evangelho, ele fala que um dos objetivos da doutrina espírita era de erradicar o egoísmo da Terra, para que ela pudesse ascender. Não dos é o principal, não, né? De novo, tem lá é o principal. Pode ler lá que tem o principal. Porque se é a raiz, e tem que ser, o mal tem que ser arrancado pela raiz, de até assim, né? Uhum. E o egoísmo, esse texto é até do Emmanuel, né? Isso. É, do Emmanuel. Você sabia que tem mensagem da Joana de Anjos na doutrina espírita, no Evangelho segundo o Espiritismo? Sabia, Jacques? Sabia. Não! Eu não sabia, não. Não perguntei ela. Eu não sabia. Eu sou Não perguntei. tudo recente, porque eu assisti um filme do Divaldo, né? E que foi ele mesmo, que foi ele mesmo. Pode falar, Renato. Eu assisti um filme do Divaldo e aproveitei para pesquisar um pouquinho a respeito. Aí eu vi que ela foi uma dos espíritos participantes, né, da codificação. Também, isso. E a mensagem dela é aquela: a paciência. Eita. Aliás, são as 3 ou 4 mensagens que o Divaldo diz, né? São as 3 ou 4 mensagens. Bem criança. Vocês vão ter aqui, ó. 9 horas, né? Fecha agora às 9, terminou, né? Não. Olha, teve muita coisa mesmo. Nath continua nesse mesmo tema. Tem muita coisa. Esse capítulo é muito grande, né?
ele é grande e toca em muitos pontos aí que é interessante, muitos brasileiros interessantes. Mas fizemos por alto, né? Mas não fomos estudando e detalhando cada ponto, não, mas fizemos superficial, né? Tá bom. Mas tá bom demais, já deixa a gente meio assustado já. Já nos deixa meio assustado quando a gente começa só pela superficialidade. É mesmo. Veja bem, foi isso que eu quis dizer. Às vezes as pessoas se assustam quando a gente diz que tem que estudar a doutrina espírita, as pessoas parecem se assustar. Estamos assustados, ficava de pé. Mas é mesmo, assim, eu não tenho capacidade para isso, então eu não vou acompanhar os ensinos. Não tem isso. Não tem. A doutrina espírita, se a gente encontrar uma maneira, a gente consegue aprender o que ela nos ensina. É o que foi dito, está aqui, registrado, né? E isso que está registrado no meu inconsciente, que foi dito por você, Dionísio e os demais, vai me servir na hora que eu começar a ler, começa a despertar, opa, aprender, eu vi isso aqui, o Dionísio falou sobre isso. Isso vai facilitar, é um facilitador na realidade, né? Ou seja, esse estudo aqui coletivo é um facilitador para o estudo individual. Quando eu estiver lendo, eu vou lembrar daquilo que foi colocado na noite de hoje, por exemplo. Com certeza, e vai ajudar muito, né? Isso. E, por exemplo, saiu. Por exemplo, tem coisas, por exemplo, que eu falei aqui, foi o que eu consegui enxergar. Na hora que vocês vão ler, talvez vocês vão enxergar melhor do que eu enxerguei. Porque Ou de um outro prisma, né? Porque a gente leu e você colocou de uma maneira, quando a gente for ler, opa, aprendeu, eu já te entendi diferente, mas está aqui, né? E e é essa comparação que o Kardec fala. Isso. Né? Comparar. Então, boa noite a todos, né?